A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é a Priscila Ramos. Eu quero contar uma experiência que o Senhor me deu algum tempo atrás, né? Eu tenho em áudio gravado essa experiência, mas ainda não tinha contado aqui no canal. E eu quero contar porque eu preciso testificar para que essa experiência venha alcançar muitas vidas, corações, porque Jesus está voltando para buscar o teu povo. Eu quero meditar primeiro aqui em Mateus 24 e 29, que diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e a estrela cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra, lamentação, verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, e com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam terro e brota as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vins todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Irmão, eu quero contar aqui para vocês que algum tempo atrás o Senhor me deu uma visão, me deu uma grande experiência. Hoje eu consigo contar mais assim, porque quando Deus me deu, eu não conseguia falar, eu chorava muito mesmo, porque a glória de Deus é linda, é impactante. Eu tive uma visão, irmão, algum tempo atrás, que eu gosto muito de tirar foto do céu, eu gosto muito de tirar foto das coisas que Deus nos mostra, né? E minha mãe sempre falava assim: filha, sempre olhe para o céu, os sinais vão vir do céu, né? Eu sempre gostei de olhar para o céu. E na visão eu estava olhando para o céu e de repente eu vi o céu assim bem vermelho, e eu pegava meu celular para filmar o céu vermelho. E quando eu começava a filmar, abria como uma cortina o céu. E quando o céu abria como uma cortina, eu vi um exército de anjos. E na frente desse exército vinha Jesus em seu cavalo. A glória de Jesus era algo assim impressionante, impactante, que eu via aquele exército, mas era incontável, eu não conseguia ter dimensão de quantos tinha anjo ali, era muito anjo. E a glória do Senhor resplandecia sobre eles, e eles vinham, e ele estava pertinho de mim, e o Senhor dizia assim para mim: minha serva, esse será mais um sinal da minha vinda. E o Senhor, eu ficava assim, impactada, eu ficava: Jesus está voltando, Jesus está voltando, e eu começava a dizer: Jesus, eu te amo, eu te adoro, Jesus. E ele dizia: minha serva, observe tudo. E eu dizia: Senhor, o Senhor está voltando, ele está muito perto de mim, muito pertinho de mim. E ele dizia assim: minha serva, observe tudo. Da caçubiana, aramanaias. Observe, e deconderacho, ele me canta, e de repente mudava o cenário. E quando mudava o cenário, eu via algo trágico sobre o Brasil. Eu via, irmão, quando passou um terremoto, eu não vi o terremoto, mas eu sabia, naquela visão eu sabia que foi um terremoto que tinha passado. Estava tudo destruído. E eu ia andando assim, a voz do Senhor dizia: minha serva, vai até a tua casa. E quando eu chegava na minha casa, a voz do Senhor dizia assim: tá vendo? A minha casa estava demolida, porque o terremoto passou e não tinha mais nada da minha casa. E o Senhor pegava e dizia assim para mim: tá vendo a tua casa, minha senhora, uma casa própria? Não vai ficar nada, nem o cheiro dos ramos. Ele dizia assim: diga minha igreja, porque minha igreja está apegada com as coisas daqui.
Porque estão preocupados com coisas terrenas, com casa terrena, e não está preocupada com a casa que está no céu. Ele disse, eu vou para o Pai, vou preparar morada, e onde eu estiver, esteja vós comigo. E o Senhor dizia que nós estávamos apegados com as coisas daqui, com a casa daqui, preocupado em ter algo aqui, mas não estava preocupado com a casa do céu. Não estava preocupado em buscar a casa do céu. Ai, da cachubianda, aramanaias. E ali, irmãos, quando eu ia andando na rua, o Senhor ia me mostrando, eu via criança, muitas crianças, cabeça fora do corpo, braço, algo trágico. E o Senhor dizia, será pior do que a pandemia. Será pior do que a pandemia. Eu via assim, pior mesmo, porque na pandemia as pessoas morriam de uma doença que estava por dentro, mas o que eu via era algo trágico que estava acontecendo. E eu ia andando e o Senhor ia me mostrando. E eu via pessoas roubando, pessoas furtando, tirava daqui, vendia ali, as pessoas amarrando. Eu via assim, barraca sendo amarrada com corrente, com cadeado, porque as pessoas estavam roubando as coisas. E eu ia andando, isso eu ia me mostrando. E eu via pessoas sangrando, eu via pessoas gritando. Eu via, irmão, anda cachubiando, aramanaia, pessoas querendo enterrar os seus e não podia, porque só podia enterrar quem tinha mais dinheiro para pagar. Para comprar o caixão, só quem tinha mais dinheiro, porque era muita gente morrendo. E eu via aquilo, irmãos, e eu ia andando, eu vendo aquela situação. E o Senhor dizia, minha serva, isso será mais um sinal para minha igreja que eu estou voltando. E eu não estou mais às portas. Ele dizia isso e isso ficou gravado no meu coração. Eu já passei das portas. Muitos pregam que eu estou à porta e eu não estou mais às portas. Eu já passei. E eu ia andando e ele dizia, pegue tudo e vá para o deserto. Um tempo antes dessa visão, Jesus já tinha me dado 3 visões, mostrando que aqui no Brasil teria terremoto. Essa foi a quarta, essa que eu estou contando aqui foi a 4ª visão. E 2 antes dessa, o Senhor me mostrava e me ensinava a guardar os meus filhos no dia do terremoto. Ele me mostrava, aqui na minha casa é uma mesa de madeira, e o Senhor mostrava eu guardando os meus filhos, igual uma galinha guarda os pintos debaixo das asas. E a voz do Senhor dizia assim, minha serva, coloca os seus filhos debaixo da mesa. E eu guardava eles debaixo da mesa, porque vai vir um terremoto sobre o Brasil. O Senhor falava isso, depois não passou nem quase um mês, o Senhor me deu a mesma visão, eu guardando os meus filhos, ele dizia, guarda os seus filhos debaixo da mesa, e eu guardava os meus filhos debaixo da mesa. Irmão, Jesus está voltando. Muitos podem olhar e dizer assim, mas no Brasil não tem terremoto. Mas eu vi e eu conheço a voz do meu Senhor. O Brasil vai abrir no meio. Muitas pessoas vão cair. Eu via aberto no meio. Muitas pessoas vão ser engolidas. Muitas pessoas vão morrer mais do que na pandemia. Eu vi as pessoas, assim, irmãos, como se era mais um sinal, e eles faziam igual a pandemia. Quando passou a pandemia, se esqueceram do que eles falaram com Deus. Quantos, quando na pandemia disse que ia voltar para Jesus, que ia voltar para a igreja, quantos fizeram votos ao Senhor? E depois que passou, eles ficaram sossegados. Eu via nesta visão, quando tudo passava, que era mais um sinal da vinda de Cristo, eles ficavam acomodados, sossegados. Assim como nós lemos aqui em Mateus 24, assim como nós sabemos que é chegada a primavera, quando começa a brotar, nós sabemos que a primavera está por vir. Quando nós vemos o céu nublado, nós sabemos que vai chover, assim também nós saberemos que a vinda de Cristo está perto. Assim como nós ouvimos rumores de guerra, nós ouvimos as coisas acontecendo, nós saberia, Jesus disse que nós saberia que a vinda dele está próxima. Nós devemos despertar, andar cachubiando, aramanchou. É tempo de despertar, é tempo de nós voltar para Cristo, nós se santificar, porque sem santificação nós não veremos o Senhor. Há muita meninice, há muitos irmãos que estão olhando para as coisas terrenas. E quando eu acordei desta visão, eu chorava muito. Por isso eu demorei para contar isso aqui no canal, porque eu contava, eu chorava muito, eu não conseguia contar. Eu chorava muito quando eu despertei da visão.
E meu esposo ainda falou assim, Priscila, por que tá chorando? Eu disse, porque Jesus está voltando. Ele disse, mas você não prega? Você não fala que Jesus está voltando? Eu disse, eu prego, eu falo, mas é diferente. É muito diferente. É muito diferente do que eu vi, do que eu falar, é muito diferente. Porque Jesus ainda está mais perto do que imaginamos, é muito diferente. E eu dizia, Jesus, como eu vou falar? Como eu vou contar que eu te vi, que eu vi a sua glória? Como o Senhor resplandecia, é mais do que o sol. Irmão, sabe o sol? Nós olhamos para o sol, nós não conseguimos ficar muito tempo olhando para o sol. Jesus, ele é mais do que o sol, mas você consegue olhar a sua glória. É algo maravilhoso, é algo impactante. Eu não conseguia parar de dizer, Jesus, eu te amo, Jesus está voltando. Eu ficava gritando na rua, Jesus, eu te amo, Jesus está voltando. Era essa a minha fala. E quando eu falei para Jesus, Jesus, como eu posso dizer isso à igreja? Como eu vou explicar como o Senhor é lindo, o Senhor é perfeito, a sua glória? E ouvi um coral, começou a louvar dentro do meu quarto. Um coral começou a louvar. Um coral, ele louvava. Eis que vejo o céu aberto e o esposo está chegando, rodeado por teus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza, ele vem ao meu encontro, suas vestes estão brancas e o azeite transbordando. E aquele coral louvava, louvava. E o Senhor dizia, isso é o que você viu, minha serva. E ele dizia, estou pronto para subir, estou pronto para subir, este mundo deixarei. Irmãos, Jesus, ele é real. Ele é real. Ele está voltando. E nós precisamos se consertar cada dia, cada minuto. Não dá mais tempo de nós ficar correndo atrás de coisas terrenas. Ele diz, buscai meu reino e a minha justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Ele está dizendo assim, busque só meu reino, que tudo aquilo que você precisar na terra, ele vai te dar. Irmão, Jesus vai dar, é a palavra do Senhor que está dizendo, busque o meu reino e a minha justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Ai, da caçubianda, aramanchou, de conderrachuri me canta, lamanaias. Jesus, irmão, está voltando. Precisamos se consertar cada dia. Eu costumo dizer, não importa se nós morrer, mas importa como nós vamos morrer. Porque a Bíblia diz que nós passamos da morte para a vida. Como é? Não importa se nós dormir como as virgens dormiram, mas como é que nós vamos acordar? A Bíblia diz, aí veio o esposo. Como é que acordou? 5 loucas e 5 prudentes. 5 acordou cheio de azeite e 5 vazia. Não importa se nós dormir, mas como nós vamos acordar. Não importa, irmão, se vir um terremoto e se nós morrer no meio desse terremoto. O que importa é como nós vamos partir desta terra. Será que nós vamos partir em Cristo Jesus, com nossa vida no altar, com nossa vida olhando para Cristo, santificada, porque sem santificação nós não veremos o Senhor? Como é que nós vamos partir? E que nós possamos refletir nesta palavra, que essa experiência possa alcançar o seu coração, que essa experiência possa falar com a sua alma que está sedenta, sua alma que precisa ouvir que Jesus está voltando, você que está afastado dos caminhos do Senhor, que precisa ouvir que Jesus está voltando e você precisa se consertar, porque não há tempo mais para ficar longe do caminho de Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então receba esta palavra, receba essa experiência, que essa experiência alcance o seu coração. É o que eu quero pedir e agradecer ao Senhor. Em nome de Jesus.